conversões da vida, né? A vida é um monumento teórico e prático. Monumento porque tem aspectos estéticos muito fortes, né? A vida é um monumento vivo. É um monumento porque a sua estética se faz necessária no aspecto hormonal, né? E então, em questão da vida, é que as interatividades trazem consigo aspectos fundamentais de acordo com a sua estética. Isso tudo favorece ao bem-estar social. E então, no quesito vida, não podemos dispensar nenhum de seus aspectos relacionados ao bem-estar. O que é isso em si significa? É que o monumento da vida é justamente os seus aspectos mais belos, mais nobres, né? Que em questão do Platão vai ser também os aspectos da existência também, só que não nesse mundo físico. Para Platão vai ser no mundo das ideias, né? Que é um mundo essencialmente primordial das manifestações espirituais perfeitas, espirituais mesmo, Mateus. De certa forma, entendemos isso como manifestações mentais, não importa, perfeita em relação ao mundo físico. Então, os aspectos estéticos da vida são fundamentais para as relações práticas da vida. E de um monumento entendemos a estética e entendemos a essencialidade, pois um monumento de verdade possui estética, possui essencialidade, possui o seu valor teórico e prático, né? E se tratando de fator estético, é que temos a apresentabilidade. Isso tudo gera em nós, realmente, se analisarmos em relação à vida, gera em nós hormônios positivos, os quais favorecem ao bem-estar, ao sumo bem, né? A filosofia em si, de alguns filósofos gregos, etc., posso citar o estoicismo, o budismo, né? Buscam um estado em si de perfeição sentimental. E esse estado, em alguns ramos, é chamado de nirvana, é chamado de sumo bem, é chamado de eudaimonia, né? Então, isso tudo significa que a perfeição sentimental provém de Deus para nós, provém do bem maior, superior de Deus para nós. Em que sentido? No próprio sentido da manifestação da realidade para o ser humano, né? E Bíblia, por favor. Adão e Eva no Jardim do Éden e a realidade estética do Jardim do Éden, tudo favorecendo o bem-estar, o sumo bem, a nirvana, a eudaimonia de Adão e Eva. Deus disse certamente para o casal, né, que eles poderiam comer de quase todos os frutos, menos do conhecimento do bem e do mal. Certo, a Bíblia foi usada para ilustrar o meu pensamento, então, de uma forma real e literal. Então, o aspecto da realidade é que nos faz se sentir bem em relação a nós e a vida, pois a realidade traz Deus, as obras de Deus manifestam muito de quem Deus é de verdade. As obras de Deus
manifestam muito de quem Deus realmente é e possui. Possui o quê? Poder. Quanto de poder? Muito poder. Poder imensurável. Então, na relação estética do monumental, é que as pessoas passam a ter o prazer, né, na vida pelos seus aspectos belos e nobres. Que eu fiz uma relação com a platonização, com o platonismo, que tem relação com seus aspectos belos e nobres. Então, qual a função da realidade em relação ao ser humano? É lhe proporcionar experiências aos quais reflitam em uma adoração a Deus, pois isso tudo leva o ser humano a exaltar ao Criador. E então, no aspecto monumental, estético, é isso, e prático. Prático é que as relações sociais têm que ser movidas. A gente tem que se mover em relação ao social, no sentido de intensificar as relações e promover um louvor maior ao Criador através das criações do Criador. E então o ser humano não pode se reter somente no aspecto em si da sua realidade, porque isso traz fatores prejudiciais de alostase, de desarmonia em relação à realidade, porque realmente a questão fundamental da vida, essencial da vida, é o ser em relação às interações sociais que geram hormônios positivos para o ser humano. Então, todo tipo de doença, todo tipo de anomalia, todo tipo de anormalidade é aquilo que deriva de uma relação do ser humano anômala, anormal em relação à realidade. Porque essas anomalias, essas relações erradas em relação à realidade, quais relações erradas em relação à realidade? Mas essas relações erradas em relação à realidade é que vão trazer prejuízos para o ser humano, e vão trazer alterações para o ser humano, e vão tornar o ser humano apto para poder matar, roubar e destruir. Não tem outro jeito. Anomalias são anormalidades que dão legalidade para o adversário agir e tornar a pessoa um instrumento de utilidade para as trevas. Então, no sentido prático, isso significa que o ser humano e as suas funções foram dadas por Deus para que venhamos a executar com exatidão. E então, realmente, o problema do monumento estético e prático é que ele foi feito para demonstrar a essencialidade das coisas, porque um ser humano distorcido do seu meio social, que é o meio natural, ele representa o quê? Uma anormalidade, um ser fora do seu contexto. E então o monumento teórico e prático traz consigo a fundamentação do ser humano em relação à sua própria realidade, que foi feito para ter uma estética e foi feito para ter uma prática relacionada à coerência social. Tem que ter coerência para haver positividade e bens. Então, o que são as anormalidades? A normalidade é tudo aquilo que fere a essencialidade do ser humano. Por ferir a essência humana, já caracteriza uma transgressão
e o impedimento ao alcance do sumo bem, da eudaimonia, da nirvana. E então, olha só, esses conceitos todos significam viver plenamente em harmonia, né? Em harmonia, né? E realmente a harmonia vem para quem está em harmonia. Não existe harmonia em meio à desarmonia. Então realmente as coisas se ajustam, se acoplam adequadamente bem de acordo com a nossa busca pelo meio social. E então o que é a busca pelo meio social? É o ser humano trocando experiências, obviamente, trocando hormônios, obviamente, trocando eletromagnetismo, obviamente, trocando relações, obviamente, e se autossustentando e se automantendo. Então, o que são doenças, basicamente? É pecado. Mas o que é pecado? Anti-natureza humana. Ante o conjunto de normas, ética e moral de Deus para o ser humano. E então vemos que na filosofia o que era valorizado de fato era a perfeição em Platão e a razão, né? Nos pré-socráticos era a perfeição também e a razão, né? E os neoplatônicos, Protina, etc. A perfeição em si é a razão. Então o ser humano tem essa busca pela perfeição e pela razão. E então não podemos ter o perfeito na Terra. Podemos buscar a perfeição, sim. O aperfeiçoamento, sim. E a razão. E então essa busca de tantos e tantos tempos pode ser saciada no quesito ser humano, Deus, cristianismo. No quesito cristianismo. Porque no cristianismo você, em algum momento, né, você vai possuir a Deus. E vai possuir a nirvana. Você vai possuir a Deus, vai possuir o bem maior. Você vai possuir a Deus, você vai possuir o bem maior, né? Então, no sentido nirvana, no sentido de harmonia, no sentido de paz, no sentido de plenitude. E as lutas não vão parar de ocorrer na sua vida. É aí que você vai ter que lutar cada vez mais e mais. Mas como você possui a Deus, você vai vencer. Então você não pode se dobrar para o mundo. Nem o mundo pode se dobrar a você. Então você tem que buscar o sentido das suas ações em relação ao mundo e perceber o sentido das relações do mundo em relação a você. Tudo se resume a hormônios, então, porque os hormônios é a base essencial da vida. E as vibrações são hormônios também. Como assim? Porque a vibração interage com o ser humano, gerando nele sentimentos. Então, a base de tudo é justamente a harmonia do ser humano em relação à realidade. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas realmente nesse mundo o que prevalece de fato são aqueles que possuem a verdade, que possuem Deus. E então, de fato, realmente o mundo tem que ser moldado. Porque um cristão no mundo significa que esse cristão vai influenciar os outros. E a busca é pela plenitude. É pela plenitude. E então, realmente,
eu deixo em aberto esse áudio, terminando por aqui, né? E realmente agradeço aos ouvintes. Minha vida é para a exaltação máxima da Trindade. Amém.